Olá, mais uma vez nos reunimos para o nosso estudo do livro A Gênese de Allan Kardec. Hoje é a sessão de número 69, dia 15 de janeiro de 2024. Nós estamos no capítulo 17, que trata das predições do Evangelho, e nós estamos dando continuidade agora, nesse capítulo, dos itens 33 a 46, que trata da vinda de Elias, o anúncio do Consolador e a segunda chegada do Cristo. Então, esse é o nosso tema de hoje, é o nosso material que nós vamos estar estudando. Então, aqui nós temos o livro A Gênese, e o item de número 33, ele inicia, né, porque vem logo em seguida da chegada de Elias. Então, Jesus fala sobre Elias, quando os apóstolos perguntam, os discípulos, na verdade, né? Apóstolo é depois do desencarne de Jesus. Então, seus discípulos lhes indagaram: por que, pois, os escribas disseram que é preciso que Elias venha primeiro? Mas Jesus respondeu-lhes: é verdade que Elias deva vir e que restabelecerá todas as coisas. Então, isso mais para frente, nas explicações, nós vamos voltar nesse ponto aí, né? É verdade que Elias deva vir e que restabelecerá todas as coisas. E Jesus segue: mas eu vos declaro que Elias já veio e nem o conheceram, mas trataram-no como lhes aprouve. É assim que farão morrer o Filho do Homem. Então seus discípulos compreenderam que era de João Batista que ele lhes tinha falado. Isso está em Mateus, capítulo 17, versículos de 10 ao 13. Tem mais um trecho aqui, né, que é retirado do Evangelho segundo o Espiritismo, o item 34. Elias já viera na pessoa de João Batista. Seu novo advento é anunciado de uma maneira explícita. Ora, como ele não pode voltar senão com um novo corpo, é a consagração formal do espírito, ou desculpa, do princípio da pluralidade das existências. Isso está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 4, item número 10. Bom, aqui fica explícito que Jesus falou em reencarnação, né? Então, ele fala que ele não pode voltar senão com um novo corpo. Então, é o que mais fica, uma das, né, maiores evidências que Jesus trata da, da reencarnação, ou pluralidade das existências. Aí, no próximo tema, né, dentro desse capítulo, é o anúncio do Consolador. Aqui Jesus vai dizer sobre o Consolador que ele enviará, né? Com a permissão do Pai, né, de Deus, haverá um Consolador que ficará entre nós no futuro. Então, aqui está bem mais explicado para a gente. Então, o item 35. Se vós me amais, guardai, perdão, se vós me amais, guardai meus mandamentos, e eu rezarei a meu Pai, e ele vos enviará outro Consolador, a fim de que demore eternamente convosco. Olha como é que ele está falando. Se me amais, guardar meus mandamentos. Então, aquilo que ele já ensinou, né? E eu pedirei, né, rezarei a meu Pai, e ele vos enviará outro Consolador. Assim como Jesus, vem outro Consolador, né? A fim de que demore eternamente convosco. Então vai ficar conosco. E quem que é esse Consolador? O Espírito da Verdade, o Espírito Verdade, o Espírito de Verdade, conforme o tradutor, né? Que esse mundo não pode receber porque nunca o vê, mas por vós o conheceis, porque permanecerá convosco e estará em vós. Mas o Consolador, que é o Espírito Santo, que meu Pai enviará em meu nome, ensinar-vos-á todas as coisas, e fareis recordar de tudo o que vos tenho dito. Jesus, está isso em João, né? Capítulo 14, versículos 15 a 17 e 26. Então, aqui ele está dizendo que vai haver um Consolador, que vai
está relembrando, né, aquilo que ele já ensinou, recordando aquilo que Jesus já ensinou, e vai complementar, ou pelo menos vai explicar melhor aquilo que não foi possível entender. E aí a gente, dentro do estudo da doutrina espírita, a gente percebe que nós, é, quer dizer, o espiritismo, ele eclodiu, ele veio até nós no momento em que a humanidade estava preparada para isso. Então, foi durante o Iluminismo, né, onde as ciências, a filosofia, o conhecimento, eles estavam assim muito mais divulgado, muito mais espalhado. Então, havia um terreno fértil para que o espiritismo viesse, né? E mais para frente a gente vai ouvir de Kardec exatamente isso. Quem que é o Consolador prometido, né? Confirmando que a gente já deu aí uma entrada, né, sobre o Espiritismo. Então, item 36. Todavia digo-vos a verdade, é-vos útil que eu me vá, porque se eu nunca for o Consolador, se eu nunca for, o Consolador não virá até vós. Então, não veria por quê. Então, é importante que Jesus deixasse o planeta mas para dar condições de que viesse essa promessa, esse Consolador. Mas, porque se eu nunca for, o Consolador não virá até vós. Mas eu me vou e vou-lo enviarei. Eu vou enviar esse Consolador. E quando ele vier, convencerá o mundo no que toca ao pecado, à justiça, ao julgamento. No tocante ao pecado, porque não acreditaram em mim. Tocante à justiça, porque eu me vou a meu Pai, e que não me vereis mais. Tocante ao julgamento, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Então, tudo isso vai ser, é, virá para ficar. Naquele tempo, Jesus falando isso, ou pelo menos depois que ele falou e ficou registrado no Evangelho. Né? Tenho ainda muitas coisas que dizer, muito mais ensinamentos. Nós precisamos disso. O Espírito jamais para de conhecer. Tenho ainda muitas coisas a dizer, mas vós não podeis portá-la presentemente. Quando esse Espírito verdade, o Espírito da verdade vier, ele vos ensinará toda a verdade, porque não falará dele mesmo, mas de tudo o que ele tiver entendido, e vos anunciará a coisa por vir. Então, mais para frente, a gente vai perceber que não é uma entidade em si que vem, mas é um conhecimento muito mais abrangente e distribuído por muitas fontes. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e o anunciará a vós. Então, esse conhecimento virá de Jesus. Então, quando se trata do Espírito da Verdade, que a gente também vai ter essa confirmação de Kardec mais para frente, que é Jesus. E se, digamos que não seja diretamente Jesus, mas é a voz de Jesus, por aqui fica bem claro. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e o anunciará a vós. Então, aquilo que é de Jesus virá até nós. Essa é a premissa, né? O item 37. Essa predição é, sem contradita, não tem como contradizer, né? Uma das mais importantes do ponto de vista religioso, porque constata de maneira menos equívoca, né? Sem engano, sem erro, né? Sem errar, que Jesus não disse tudo aquilo que tinha para dizer, porque não seria mesmo compreendido por seus apóstolos, já que é a estes que ele se dirigia. Então, Jesus tinha tanto para oferecer para a gente. Imagine se ele ficasse mais um pouco aqui na Terra, se nós não tivéssemos cometido o crime que cometemos. O quanto que ele nos ensinaria.
Mas foram 3 anos, praticamente, de missionato. Então, pela categoria desse espírito, pelo nível evolutivo, né? 3 anos é muito pouco, né? Nós não aproveitamos nada, absolutamente. Não posso dizer isso aí, porque ficou o evangelho, ficou muitos ensinamentos. Retiro o que eu falei, mas o que ele trouxe, que foi muito, ele poderia ter ainda presenteado a nós com muito mais, né? Mas tudo saiu de acordo com um planejamento, ainda que fosse esse planejamento criminoso da nossa parte, né? Se lhes houvesse dado aos discípulos, né? Se lhes houvesse dado instruções secretas, eles a teriam mencionado nos evangelhos. Então, se fosse alguma coisa além do que Jesus falou, eles colocariam no evangelho. Dessa forma, não tendo dito tudo a seus apóstolos, os sucessores deles não puderam saber mais do que eles. Então, quem veio depois, né, tendo em mãos o evangelho, saberia no limite daquilo que ficou registrado, daquilo que eles sabiam. É, dessa forma, não tendo tudo, tá. E poderiam ter se enganado quanto ao sentido de suas palavras, dar uma falsa interpretação a seus pensamentos, frequentemente velados sob a forma de parábolas, que era a maneira que Jesus ensinava, através de parábolas. Então, eles, né, se eles entendessem equivocadamente, poderiam dar margem a enganos. Então, eles foram fiéis, né? Cada evangelista fiel àquilo que Jesus deixou, né? As religiões fundadas sobre o evangelho, né, não podem, pois, se dizer em posse de toda a verdade, já que ele reservou para si a complementação ulterior, né, posterior, das suas instruções. O princípio da imutabilidade é um protesto contra as próprias palavras de Jesus. Ele anuncia, sob o nome de Consolador e de Espírito da Verdade, aquele que deve ensinar todas as coisas e fazer relembrar o que ele disse, pois seu ensino não estava completo. Então, aqui vem essa orientação para nós, né? Que ele anunciou o Consolador, ou o Espírito da Verdade, e o Espírito de verdade, né? Que viria ensinar todas as coisas, né? E relembrar o que Jesus falou ainda por cima, né? Porque não estava completo, não estava assim, de maneira que fosse compreendido. Então, esse ponto é muito importante para a gente poder realmente perceber que ele enviou esse consolador. Esse consolador está aí, espalhando verdade, porque muitas religiões fundadas sobre o Evangelho, cada um teve uma compreensão, cada um teve uma maneira de interpretar e colocou isso na sua religião. E religião, como todos nós sabemos, está subordinada a uma hierarquia, né? Tem seus dogmas, tem seus cultos, tem tudo, né? Os rituais, enfim, tem toda uma forma de ser diferente desse consolador prometido, que é o Espiritismo, que não há rituais, não há nada disso. Aliás, nem é uma religião propriamente dita, né? Mas sim uma filosofia, né? Ciência, filosofia, com consequências morais. Então, a moral substitui a religião no sentido que nos dão, né, sobre o que é a religião. No mais, ele previu que seria esquecido o que havia dito e não e que seria caracterizado, já que o Espírito da Verdade devia fazer relembrar e em concordância com Elias. Lembra que eu falei, vai se falar de Elias novamente.
restabelecer todas as coisas, isto é, segundo o verdadeiro pensamento de Jesus. Então, essa restabelecer todas as coisas é o perfeito entendimento do que Jesus nos trouxe. Ele trouxe de maneira bastante, assim, bastante peculiar, né? Trazendo as parábolas, trazendo ensinamentos através das parábolas. Mas depois, de uma forma muito clara. E realmente é isso. Hoje a gente entende muito mais o Evangelho, né? Sob o prisma do Espiritismo. E agora, quando, o item 38, quando esse novo revelador deverá vir? É bem evidente que se, na época em que Jesus falava, os homens não estavam em condições de compreender as coisas que lhe restava dizer, não seria em alguns anos que poderiam adquirir as luzes necessárias. Então, a maneira com que Jesus falava, né, da forma com que ele falava, os exemplos que ele usava, era para aqueles homens que tinham condições de compreender segundo a maneira que ele explicava, que ele falava, né? Depois, esse novo revelador deveria vir, mas quando? Não alguns poucos anos depois, que ia dar na mesma, ninguém ia entender nada. Ia ser, assim, retomado de onde parou e não caminhar muito. Então, precisou passar muito tempo, quase 2000 anos, para que a gente tivesse, né, foram, na verdade, 18 séculos, para que a gente tivesse a compreensão, para que a gente pudesse receber esses ensinamentos e entender do que se trata, né? Então, hoje, temos essa maturidade. Agora, imagine no futuro, quando a gente estiver moralmente mais evoluído. Seguramente nós vamos ter melhor compreensão ainda, e nós vamos poder aproveitar muito mais aquilo que Jesus nos deixou. Então, é uma riqueza de conhecimento que não há ainda a chave, ela está sendo liberada aos poucos, construída aos poucos, para abrir esse cofre de tanto conhecimento. Cofre por quê? Porque ficou no entendimento das parábolas, né? Até então, até agora. Para entendimento de certas partes do Evangelho, à exceção dos preceitos morais, porque esse não tem dúvida nenhuma, o Jesus pregou, né, aquilo que ele fazia, aquilo que ele exercia, né? Então, para entendimento de certas partes do Evangelho, com exceção dos preceitos morais, seria preciso conhecimentos que só o progresso das ciências, veja bem, a ciência vai explicar. Então, só ela poderia dar, e que deveriam ser a obra do tempo e de várias gerações. Quanto não se aprendeu de lá para cá? Quanto não se revelou? A ciência não revelou, né? Para que hoje a gente tivesse muito mais maturidade de conhecimento, de sentimento, enfim, de progresso, né? Então, é isso que ele quer dizer, né? Tirando a moral, precisou amadurecer, né? A humanidade amadurecer em conhecimento. Se, pois, o novo Messias viesse pouco tempo após o Cristo, digamos que ele estava anunciando aquele Messias que viria dali 10 anos, ou 100 anos, ou que seja 500 anos, né? Não teria caminhado muito, a civilização teria caminhado muito. Então, seria uma perda de tempo. Não era o momento. E se a gente for perceber tudo ao longo da história, a gente percebe que as coisas vão sendo liberadas para nós de acordo com o nosso conhecimento moral, intelectual e moral, nosso desenvolvimento moral. Porque tudo aquilo que é colocado na hora errada, a condição moral vai fazer com que façamos mau uso do conhecimento. Então, é muito importante, né,
isso. Se a gente for ver, vamos dar um exemplo lá de redes sociais, né? Chegou no momento que devia chegar, mas ainda assim, olha quanto mau uso nós fazemos disso. Quantas notícias falsas correm, quantas agressões para as pessoas, quantos movimentos são feitos para fazer o mal. Claro, tem coisas boas que também, como tudo, né? Tudo se aproveita para o bem, mas então todas essas isso que do mesmo jeito que traz o mal, traz o bem também, né? No caso, então, que a gente estava dando exemplo de redes sociais, quanta coisa, quanta consequência ruim traz para as pessoas. E às vezes são coisas simples, uma, assim, um julgamento que alguém faz e publica, toda uma parcela da população vai estar a favor ou contra, não importa, mas vai estar assim influenciada por essa opinião que muitas vezes é nem é real, nem é verdadeira. Então, é um exemplo de que as coisas vêm assim, cada uma no seu tempo, né? Cada coisa vem. Agora, imagine no futuro, quando esse mundo já estiver regenerado. Todo o conhecimento, tudo aquilo que for gerado, vai ser para o bem, vai ser para boas consequências, vai ser útil, né? Vai ser de auxílio ao próximo. Se, pois, o novo Messias viesse pouco tempo após o Cristo, teria encontrado o bem pouco propício e não teria feito mais do que ele. Seria praticamente o que Jesus trouxe de mensagem. Por quê? Por mais mensagens adiantadas que trouxessem, não haveria compreensão, né? Ora, desde o Cristo até os nossos dias, não se produziu nenhuma grande revelação que tenha completado o Evangelho e que lhe tenha elucidado as partes obscuras, indicativo seguro de que o enviado não tinha ainda aparecido. Então, ele está falando naqueles dias, no século XIX, 1860, por aí, né? Então, até então, não tinha vindo esse Consolador. Naquele momento, com o advento do Espiritismo, está aí pronto, o Consolador já apareceu. Ele cumpriu a palavra, né, dele. E aí, Kardec explora um pouco mais isso aí no item 39. Qual deve ser esse enviado? Quem seria ele? Aí ele lembra Jesus dizendo: rogarei a meu Pai, e ele vos enviará outro consolador. Indica claramente que esse não é ele próprio. Do contrário, teria dito: voltarei para complementar ou para completar o que vos tenho ensinado. Então, aí quando a gente lê, né, no Evangelho, aí vê o Consolador, desculpa, vê o Espírito da Verdade, e aí associa com Jesus, aí a gente tem que lembrar que, ainda que não seja na pessoa de Jesus, do Espírito, né, propriamente, mas é o Espírito, naquele momento, esse Consolador, que está trazendo a orientação do Cristo, a orientação de Jesus. Então, podemos dizer que é como se fosse Jesus. Então, podemos entender, é Jesus, porque é o pensamento dele, é a instrução dele, é o ensinamento dele que chega até nós, ainda que através de intermediário, né? Após o que ele acrescenta, então, ele acrescenta isso, a fim de que ele demore eternamente convosco e ele estará com vós. Então, não vai sair mais daqui, porque não é a corporificação de alguém, não é um outro encarnado que vem. Não, é o conhecimento que vem. Isso permanece. Os corpos desaparecem, mas as ideias não. Os ensinamentos, nesse caso, não. Então, seguindo, não seria possível que se referisse a uma individualidade,
encarnada, um ser humano encarnado, que não poderia demorar eternamente conosco. Porque é isso, o encarnado, ele vem como espírito aqui, mas se utilizando de um corpo temporariamente. Quando esse corpo já não puder mais conter esse espírito, por idade, por acidente, por qualquer coisa que seja, né? Uma doença, ele, ele morre, o corpo morre e liberta o espírito, que continua no orbe. Se for esse o seu propósito, essa missão, ele continua aqui, continua ainda influenciando, continua ainda orientando. Então, não é o encarnado em si, associado com o corpo. Então, não foi mandado alguém, não. Mandaram espíritos. Jesus mandou os espíritos, com a ajuda de Kardec, né, para compilar um conhecimento que ficasse à nossa disposição eternamente. Então, esse material de estudo, esse conhecimento, veio para ficar. Ah, daqui a pouco não vai ter mais livro, não tem livro nenhum, mas vai estar gravado virtualmente. Vai estar aqui. E depois, quando nem vai haver necessidade da gravação virtual do livro, que seja, porque nós vamos trazer conosco esse conhecimento. O nosso desenvolvimento, o nosso progresso espiritual vai possibilitar com que nós absorvamos esse conhecimento e que a gente pratique isso, como Jesus. Jesus não precisa do Evangelho, ele é o Evangelho. Quando Paulo de Tarso falou assim, eu não, deixa eu ver, eu não vivo o Cristo, é o Cristo que vive em mim. Então, ele já, tudo aquilo que ele falava, tudo aquilo já era assim, era o espelho do Evangelho de Jesus, que estava incutido nele, né? Então, vamos lá. Não seria possível que se referisse a uma individualidade encarnada, como nós vimos, né? Vale a pena ler de novo, né? Que não poderia demorar eternamente conosco, e ainda menos estar em nós, mas compreende-se muito bem, sendo uma doutrina que, de fato, logo que se tenha assimilado, possa estar eternamente em nós, que é isso que a gente acabou de falar, né? O Consolador é, pois, no pensamento de Jesus, a personificação de uma doutrina soberanamente consoladora, onde o inspirador deve ser o Espírito da verdade. Olha aqui, que coisa bastante, assim, complementar, elucidativa. Nós vamos ter isso para sempre. O Consolador, ele é a personificação de uma doutrina, né? E esse inspirador é o Espírito da verdade, que é justamente Jesus, direta ou indiretamente. O item de número 40. O Espiritismo realiza, como tem demonstrado, né, tudo, e até ele cita o capítulo 1º, que já estudamos, número 30, lá para trás, todas as condições do Consolador prometido por Jesus. Então, por isso que não é nenhuma prepotência. Não, nós detemos isso, o Consolador é nosso, né? Nós nos apoderamos disso. Não, é pelo que as condições que o Espiritismo fornece, oferece. E aí sim pode ser dito que é o Consolador prometido, né? Não é uma doutrina individual. Então, não é uma pessoa que trouxe da cabeça dela, de uma revelação, que fosse, e vem aí. Não é, né? Não é uma doutrina individual, uma concepção humana. Ninguém pode se dizer seu criador. Então, não tem assim como Moisés trouxe, né, uma doutrina, né? Depois Jesus trouxe uma doutrina, são indivíduos, né? Individualidades. Agora, o Consolador, o Espiritismo, ele não é de uma pessoa, mas e Kardec? Kardec organizou, ele faz questão de dizer isso.
muitas e muitas vezes. Ele não inventou nada, ele não trouxe nada, ele organizou, ele colocou e tudo tão bem feito que um exemplo de que um livro que ele deixou algumas, não, muitas anotações, e depois veio que é obras póstumas, então além das 5 obras básicas, né, aí depois foi publicada a obras póstumas. Não tem a mesma organização de nenhum dos 5 livros ou de nenhuma das outras obras de Kardec. Não tem itens organizados. É tudo assim, é como se pegasse todas as anotações e sem nenhum critério fosse colocado, nenhum critério de organização. Então, esse é um exemplo. Então, Kardec era um organizador por excelência, né? Então, ele vai e põe tudo de forma perfeitamente inteligível, porque tem uma sequência. E essa sequência é, ela inclusive pode ser, ela está assim, tem até um palestrante que fala assim, está blindado, né? Então ele manda voltar em tal capítulo para ver, e ali está, né, a informação. Ou então, em um determinado ponto de estudo, falou, veja, vai ser visto no capítulo tal, lá na frente, que não foi estudado ainda. E a pessoa pode ir lá, né, o estudante pode ir lá e ver isso, fazer essas manobras, né, que ele faz, esse vai e vem para melhor compreensão, né? Então, não é uma é, doutrina individual, é o produto do ensinamento coletivo dos espíritos, aos quais preside o Espírito da Verdade. Então, o organizador espiritual dessa obra, assim como o organizador material foi Kardec, o organizador espiritual é o Espírito da Verdade. Então, hoje, quando a gente for ler no Evangelho, né, quando a gente estiver lá estudando, né, Livro dos Espíritos, então, a gente vai ver citado lá o Espírito da Verdade, aí nós vamos imediatamente lembrar disso, que ele é o organizador, o coordenador, o presidente, né, o que seja, né, dos ensinamentos coletivos, né, ou do ensinamento coletivo dos espíritos, né? Não suprime nada do Evangelho. Então, não foi tirado nada. Tudo que está ali tem a coerência através da explicação pelo Espírito da Verdade. Não foi colocado nada mais. Desculpa, nada de menos, né? Não foi tirado nada. Completa-o e elucida-o. Então, ele completa o entendimento e traz elucidação, luz, traz luz para a gente, entendimento. Com o auxílio das novas leis que revela, junta as ciências e faz compreender o que estava ininteligível. Admite a possibilidade daquilo que a incredulidade olhava como inadmissível. O milagre, os milagres, não, isso é inadmissível. Através da ciência, nós podemos ver hoje que é possível, que não tem nada de milagre. Então, devagarinho, a ciência vai estar chegando lá, explicando, porque a ciência persegue a explicação, persegue a coerência, a lógica. Não é invenção. Só se for de uma época onde não havia uma ética. Hoje a ciência é muito mais ética, né? Muito mais do que aquela que se pensava alguma coisa, enunciava e pronto. Ainda mais quando estava a religião envolvida no meio, coordenando isso. A religião tinha poder sobre os reis, sobre a população, sobre a ciência. O conhecimento, na época, tinha que passar pelo crivo da religião, pela orientação da religião. Quanta gente não foi queimada por falar a verdade, né? Teve seus precursores e seus profetas que previram sua vinda. Então, isso não foi Jesus só que falou, teve precursores de Jesus, né? Os profetas anunciaram, né? Por seu poder moralizador,
prepara o reino do bem sobre a terra. Olha que bonito, por seu poder moralizador. Então, a religião, desculpa, o espiritismo, ele nos traz esse, esse progresso moral, né? Que é o que vai permanecer sobre a terra. Mas de que jeito? Olha como é que está a terra, essa bagunça que está aí, tudo, em todos os sentidos. Essa é a fotografia do momento, mas ela não é definitiva. Assim como a fotografia da, digamos lá, do homem das cavernas, né, daquela civilização, era outra totalmente diferente de agora. Imagina naquele momento, quem que ia prever que chegaria neste momento que nós estamos? Ou então, alguns daquela época lá das cavernas, né? Os trogloditas, aquela sociedade, né? Que estava assim, iniciando uma organização, né? Saindo da animalidade e indo para o mundo hominal. Então, passado a cada pouco tempo que passava, já se notava, quer dizer, não pouco tempo, mas assim, séculos, milênios. Então, já via que ao final tinha uma mudança. E tem sido assim. Quantos de nós saberia dizer que chegaríamos onde nós chegamos em termos de comunicação, em termos de tecnologia, em termos até de proteção ambiental, né? Ainda que não seja o ideal, ainda que não haja um esforço total, coletivo, para cuidar do meio ambiente, mas já existe isso. Cuidado com os animais, né? Então, hoje é muito diferente do que já foi um dia. Preconceitos, ainda que seja por lei, né? Ah, não haver nenhum tipo de discriminação, né? Mas já é um avanço. Toda essa organização, as leis, tudo, não dava para imaginar há 500 anos atrás, há 1000 anos atrás, há 2000 anos atrás. Não tinha como saber. Hoje a gente percebe isso e podemos agora então projetar para o futuro. O que que nos aguarda? A gente tem ideia do que nos aguarda? Podemos até maquinar alguma coisa, pensar, prever, mas ainda vai ser longe da realidade, porque a realidade vai ser superior àquilo que a gente pensa, àquilo que a gente deseja, àquilo que a gente prevê, né? Então, eu gosto muito de uma frase de uma palestrante espírita, Maíse Braga. Ela fala: o melhor ainda está por vir. Olha que coisa, o melhor está por vir. Então, sejamos otimistas, sejamos, assim, crentes num futuro melhor. Deixemos o otimismo tomar conta da gente, porque é o que vai acontecer. O melhor está por vir. Só temos que trabalhar para isso. Só isso. Então vamos lá. Por seu poder moralizador, prepara o reino do bem sobre a terra. Esse é o poder da doutrina espírita, né? Do Consolador prometido, né? Do Espírito da verdade. A doutrina de Moisés, incompleta, ficou circunscrita ao povo judeu. Então, a abrangência foi pequena. Já a de Jesus foi mais completa, espalhou-se sobre toda a terra pelo cristianismo, que é uma religião. Jesus não fundou uma religião. O homem fez daquilo que Jesus deixou para nós, de acordo com as conveniências dele, né? Com a conveniência da humanidade, fez uma religião, que é o cristianismo, e se alastrou, né? Então, é, e tudo no momento certo, tudo. Durante o Império Romano, as fronteiras eram do Império Romano, de todo, né, tudo onde ele se espalhava. Então, não precisava de passaporte. Imagine Paulo de Tarso ter que tirar visto, né, para entrar num país. Ele não teria feito o que fez. Ele ia, estava liberado. Então, ele ia para lá, para cá, estava pregando o cristianismo, né? Então, espalhou-se sobre toda a terra, né,
a doutrina de Jesus, pelo cristianismo, mas não converteu todo mundo, realmente. Então, foi muito mais abrangente, mas chegou lá. Por isso que ele fala: eu vou trazer, vou mandar para vocês um consolador. E esse consolador vai dar continuidade ao meu trabalho, né? O Espiritismo, mais completo ainda, tendo raízes em todas as crenças, converterá a humanidade. Então, Kardec já falou disso, tem falado disso, né, nas obras dele, e é uma verdade. O que não podia fazer, e isso até ele arriscou, ele falou em alguns séculos que o mundo seria convertido no Espiritismo. Não exatamente na doutrina espírita, mas nesse conhecimento que o Espiritismo traz. Tanto que ele nunca exigiu que ninguém abrisse mão da sua religião. Esse conhecimento viria para explicar, né, para enriquecer as religiões. Aí tem uma explicação de Kardec que é a 202, né, uma nota. Todas as doutrinas filosóficas, veja bem, doutrinas filosóficas e doutrinas religiosas, levam o nome da individualidade fundadora, da pessoa que fundou. Então, se fala mosaísmo, Moisés, cristianismo, do Cristo, maometismo, de Maomé, budismo, de Buda, cartesianismo, que é de Descartes, né? Fuerismo, esse é bastante confuso, porque trata de lugares e tudo, então melhor até nem usar como exemplo, que talvez numa época fosse bastante conveniente usar, né? Ou então, e também o saint-simonismo, né, que vem de Saint-Simon, Henri Saint-Simon. O movimento dele era ideológico com fins políticos. Esse era o propósito desse saint-simonismo e etc. Ou seja, eram indivíduos que faziam, né, essas doutrinas filosóficas ou religiosas, né, trazia a individualidade deles, né? Então, voltemos lá para o nosso estudo aqui, de onde a gente parou, né? Então, essa era a nota de Kardec. O item de número 41, Cristo dizendo a seus apóstolos: um outro virá mais tarde, que vos ensinará o que não pude vos dizer agora. Estava na cara, é pouco tempo, é pouco conhecimento daqueles que ouviam Jesus. Muitos iam atrás dele pelas curas, não iam pelo conhecimento, é que acabava entrando em contato ali. Mas muitos foram curados e do jeito que chegaram, saíram. E tanto que depois voltaram a ter os problemas, porque Jesus falava: vá e não peques mais para que coisa pior não te aconteça. Mas ele não ia atrás, né, para saber se a pessoa fez direitinho a lição de casa. Não, era por conta, né, da pessoa, né, do paciente ali. Então, as curas atraíam muita gente. E ele dava a mensagem dele, falava aquilo que ele trouxe de mensagem, né? E eram populações pequenas, mas que foram, assim, se espalharam muito mais que o judaísmo. O judaísmo era uma religião fechada, né? Então, era aquele povo, né? E todas as religiões são uma porcentagem de um todo. Agora, o Paulo de Tarso falava para judeus, gentios, né, que os não judeus, falava para quem quisesse ouvir. Então, isso é muito mais abrangente, né? Um outro virá mais tarde que vos ensinará é, o que não pude vos dizer agora. Proclamava, proclamava por isso mesmo a necessidade da reencarnação. Então, olha como estava embutido aí esse ensinamento da reencarnação. Por quê? Porque a pessoa voltaria e entraria em contato com esse conhecimento.
viria novamente, de novo em contato com esse conhecimento. E vinha porque esse conhecimento veio para ficar. O Consolador veio para ficar eternamente, como ele fala, né? Como aqueles homens poderiam aproveitar o ensinamento mais completo que deveria ser dado posteriormente? Como estariam eles mais aptos a compreendê-lo se não deviam reviver? Então, hoje nós somos essa versão muito melhor do que já fomos um dia, de uma encarnação atrás, ou de duas, ou de três. Quanto mais a gente se afasta do momento que a gente está, mais longe estamos desse aprimoramento intelectual, moral. Hoje, as pessoas, por mais simples que sejam, elas têm acesso a muita coisa através da internet, por exemplo. Então, tem muito, ou através de entidades que, sem fins lucrativos, propagam conhecimento. Quantas dessas não tem aí? Então, hoje, só não aprende quem não quer, só não se envolve ou assim, busca conhecimento quem não quer, porque tem muita coisa aí à disposição. Então, hoje, na realidade que nós estamos, na fotografia de hoje versus aquela de 500 anos atrás, é muito diferente, né? Então, é isso que ele quer dizer. Através dessas encarnações, então, em 500 anos, quantas vezes reencarnamos? Depende, pode ser uma só vez, pode ser 5 vezes, pode ser até mais de que 5, né? Porque somando aí é, a reencarnação, o período da encarnação mais erraticidade, é um período total, digamos assim, naquele momento da existência do espírito. Aí reencarna novamente, então o tempo de encarnado somado ao tempo da erraticidade, mais um tempo. Então, quantas vezes em 500 anos a gente poderia reencarnar e desencarnar, né? Então, é isso que ele fala. Sem reviver, não teria como. Então, a cada vez que a gente vem em contato com esse conhecimento, né, não vai dar para chegar em nenhum momento daqui a um tempo, desde hoje já podemos dizer assim, eu não sabia, por que ninguém me ensinou isso? E às vezes, ou muitas das vezes, nós refutamos esse conhecimento, porque a reencarnação, bobagem, já se viu, morreu, acabou, né? Então, essas explicações, esse conhecimento, a gente muitas vezes no passado, nós refutamos, viramos as costas para isso. E pior, ainda criticamos. Coisa de louco isso aí. Só louco acredita nisso. Então, mas a cada momento que passa, mesmo na própria encarnação, né? A pessoa é um opositor do espiritismo. Aí, por qualquer motivo, até mesmo abrir os olhos para a lógica, ele vai e começa a perceber a verdade e tal, e adere por lógica, fazendo uma análise criteriosa, percebeu que aquilo podia ser verdade. E aí vai se aprofundando, se aprofundando. Quantos de nós, você que está aí, né, na, o, nos assistindo, já deve ter percebido, gente, que abraçou depois a doutrina com tanto, era um opositor, abraçou é, com tanta vontade, né, disposição, né? Jesus teria dito uma inconsequência se os homens futuros devessem, conforme a doutrina vulgar, serem homens novos, almas saídas do nada em seu nascimento. É para essa vida, só nasce agora, morre agora. Então, não vem nunca mais. Como é que vai se aprimorar? Como é que vai entrar em contato com esse conhecimento? Não tem jeito, porque vai freando, vai brecando, não vai ter. E mesmo o progresso, seja ele intelectual, seja ele moral, ele só vem com a repetição de experiências reencarnatórias. E vai, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Eu estou lendo, relendo, na verdade, só vou ilustrar, né?
relendo um livro muito interessante, chama-se Eustáquio, 15 séculos de uma trajetória, do Caibar Schutel, né, que é o espírito, e, e é o Abel Glasser, que é o médium. É muito interessante esse livro, porque são mais ou menos, acho que 17 reencarnações de um espírito que, usando de uma forma bem informal, né, a expressão não valia o feijão que comia, né? Era um espírito muito inferior. Enquanto ele estava encarnado, era inferior. Quando ele voltava para a erraticidade, né, ia para a erraticidade, no plano espiritual, continuava inferior e ainda provocando aqui, na Terra, sabe? Influenciando entre encarnados. E aí a gente vai ver o que ele vai passando durante esses 15 séculos, 1500 anos. Começa lá pelo ano 400 e pouco e termina no 1800 e pouco, né? É, deixa eu ver se é isso. É mais ou menos isso. Quase 1900. São 1500 anos, né? 15 séculos. É, e aí, ver toda a trajetória dele de um determinado momento da vida dele. Então, são 15 séculos dentre assim, a vida de tempo infinito que ele tem. Então, é um pedacinho, 1500 anos. Nossa, mas não é muito? Para mim é muito. Claro, relativamente a uma encarnação, é muito. Mas relativamente ao período nosso de vida, que é infinito, né, é nada. Não existe, não dá nem para quantificar. Nós quantificamos por uma conveniência nossa, né? Como disse Carlos Drummond de Andrade, inteligente que fatiou o tempo, né? Colocou anos, assim, anos, décadas, séculos, então fatiou o tempo para que a gente tenha uma referência, para a gente ter um relógio, né? Aliás, o relógio é o que vai nos ajudar a controlar essa fatia, né? Então, esse livro, ele mostra perfeitamente isso, ilustra totalmente. Se você tiver a oportunidade de ler esse livro, leia, é interessante. Ele até conhece, em uma das encarnações, conhece Joana d'Arc, conhece Calvino, né? Que, junto com, assim, que trouxe o protestantismo também, né? Para uma época. Então, é bastante interessante tudo que ele passa. E a gente vai entender o porquê das coisas, né? Do ponto de vista reencarnatório. E vai ilustrar aqui o que a gente tá estudando aqui. Então, sem isso, não tem jeito. Então, seria uma inconsequência se Jesus falasse que não deixasse essa marca de que a reencarnação é uma realidade, né? Admitir, ao contrário, que os apóstolos e os homens de seu tempo tenham vivido depois, que viviam ainda atualmente, e a promessa de Jesus se encontra justificada. Suas inteligências desenvolvidas em contato com o progresso social podem admitir agora o que não poderiam. Então, com o passar do tempo, as reencarnações, aqueles que viveram, aqueles que escutaram de Jesus as parábolas, não entenderam nada, alguns, né, não entenderam, hoje certamente entendem, porque tiveram chance, né, de progredir ao longo das reencarnações. Então hoje, então aí fica justificado, né, o que Jesus falou. Portanto, sem a reencarnação, a promessa de Jesus teria sido ilusória, teria sido em vão, né? Mas não, ele não falou nada que não tivesse senso, que não tivesse sentido. O item 42. Se dissessem que essa promessa foi realizada no dia de Pentecostes, pela descida do Espírito Santo, responder-se-ia que o Espírito Santo as inspirou, que pôde abrir sua inteligência, desenvolver neles as aptidões medianímicas que deveriam facilitar sua missão, mas não teriam aprendido nada além do que já houvesse ensinado Jesus, porque não se encontra nenhum traço de um ensino especial. Então, não ia
é, ia permanecer naquilo, seria aquele conhecimento, né? Se não houvesse a tal da reencarnação. O Espírito Santo não tem, pois, realizado o que Jesus anunciou sobre o Consolador. De outro modo, os apóstolos teriam elucidado durante suas existências tudo o que ficou obscuro no Evangelho até agora, e cuja interpretação contraditória deu lugar a inumeráveis seitas, inumeráveis religiões, que dividem o cristianismo desde o primeiro século. E é isso. Se a gente for no Google e procurar igrejas cristãs, né, a gente vai ver que tem demais. Mas não é tudo, não vem tudo do mesmo evangelho? Vem. Mas por que é tão diferente? Porque cada um entende segundo a sua conveniência. Então ela precisa de alguém entre aspas, né, que venha esse consolador que ele prometeu para orientar e dizer exatamente do que se tratava quando Jesus falava. Quando ele contava aquelas parábolas, o que ele queria dizer com aquilo? Efetivamente. Porque se deixar na mão da humanidade, vai proliferar tudo que é religião. E continua ainda proliferando. E, infelizmente, buscando ganho material, né? Então, isso dessa compreensão do Espírito Santo, tudo isso que foi colocado, né, foi o homem que colocou de maneira assim, a atender uma necessidade dele, um requisito dele. Dele quem? Da classe dominante das religiões, né? Agora vamos falar sobre a segunda vinda do Cristo. Vamos ver se isso aí procede, não procede, né? O item 43. Então Jesus disse a seus discípulos: Se alguém quiser vir após mim, que renuncie a si próprio, que se encarregue de sua cruz e que me siga. Porque aquele que quiser salvar sua vida, perdê-la, e o que perder sua vida por amor a mim, a reencontrará. Bom, nós vamos saber um pouco mais a respeito, mas ele fala muito claramente que as coisas, porque Jesus falava da vida futura, todo o ensinamento dele tinha vistas para o futuro. Por quê? Porque aquela realidade não era a realidade de sempre. Aquilo iria mudar, né? E mudando, naturalmente, de acordo com o nosso comportamento, o nosso entendimento, o nosso progresso. E que serviria ao homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma? Ganhar o mundo, o que ele quer dizer com isso? Todos os bens materiais que uma pessoa pudesse arrebanhar, arrecadar, juntar para uma existência, né? Ele estava perdendo o futuro dele, estava pondo a perder o futuro. Mas pondo a perder em que sentido? Haveria um custo muito elevado para que ele viesse a aprender, para que ele viesse a progredir. Porque ele se apegou tanto à matéria que muito dificilmente seria em poucas encarnações, uma próxima, uma outra próxima. Quantas pessoas a gente vê aí que é paupérrima, mas tem uma postura de alguém que é riquíssima, que tem um poder sobre as outras, que tem um poder assim de prestígios, né? Isso nós já percebemos. Assim como a gente vê pessoas extremamente ricas que são humildes, porque o dinheiro para ela é assim, é um meio, não é um fim. Isso que nós temos que ter em mente. Os recursos materiais todos, quaisquer eles que sejam, é para a gente chegar nesse propósito do crescimento, do progresso, né? Da melhoria moral, da perfeição. É isso. Tudo que está aqui é recurso de crescimento. Precisamos disso? Claro que precisamos. É disso que nós estamos falando. Tudo. Como é que eu vou ter um conhecimento
né, através de livros, por exemplo, se não tem o material envolvido? Está aqui, é matéria. Como é que eu vou aprender, né? Como é que eu vou reencarnar sem a matéria? Então, a matéria faz parte do nosso aprendizado, do nosso crescimento, né? Então, vamos seguir, né? Pois o Filho do Homem deve vir na glória de seu Pai com seus anjos, e então renderá a cada um conforme suas obras. Isso é que vai contar para o Espírito eterno, eterno assim, desde que ele foi criado, né? Não morre mais, então é imortal, né? Eterno, eterno é só Deus, né? Mas ó, nós que fomos criados a partir desse momento, aí nós temos dali para frente a eternidade, né? Porque somos imortais. É, eu vos digo em verdade, a alguns dos que estão aqui, não experimentarão a morte, senão enquanto não virem o Filho do Homem vir em seu reino. Então, Mateus estava lá anotando tudo que ele falava, né? E Mateus era assim, era tipo online, né? Ele estava ali, Jesus falava, ele já estava anotando. Então, todos os ensinamentos, né? É diferente, por exemplo, de Lucas, que não conheceu Jesus e pegou da mãe dele, né? De Maria, dos outros apóstolos, ah, tudo aquilo que Jesus falava e anotava, né? Então, cada um tem a sua particularidade. Por isso que ele falava tanto em milagres, porque ele era médico, né? Lucas era médico. Então, as curas para ele, ninguém, né, dos evangelistas falou tanto sobre cura como ele falou, né? Deixou registrado. Então, o sumo sacerdote, erguendo-se no meio da assembleia, interrogou Jesus e lhe disse: Não respondeis nada àqueles que depõem contra vós? Não revida, né? Não briga, né? Mas Jesus permaneceu no silêncio e não respondeu nada. Então, nem aqueles que provocavam e nem aquele que estava provocando. Ficou quieto. O sumo sacerdote não se deu por vencido, né? Interrogou ainda e disse: Vós sois o Cristo, o Filho de Deus bendito para sempre? Aí Jesus responde: eu o sou, e vereis um dia o Filho do Homem, que é Jesus, né? Sentado à direita da majestade de Deus e vindo sobre as nuvens do céu. Ou seja, um dia nós, a humanidade, na pessoa daquele sacerdote, né? É, sumo sacerdote, não era qualquer um, não. Um dia nós teremos o conhecimento, a clareza, né? O real sentido, né, de ver Jesus na sua posição, onde ele estava. Aqui, muitos ainda veem como mais um personagem encarnado que desencarnou, né, e teve sua história aqui. O Espiritismo mostra que ele é o modelo e guia, ele é o administrador do planeta, ele é o responsável por nós. Ele vê potencial em nós que nós nem vemos. A gente é muito negativo, pessimista, fraco até mesmo, né? Não, eu não sou capaz, não, não vai dar certo. Eu não tenho jeito mais, não tenho salvação, não tenho cura, não tenho... Isso somos nós. Jesus não, Jesus está sempre com vistas para o futuro, né? Se é assim, então, fatalmente ele está vendo potencial na gente. Logo, o sumo sacerdote, rasgando suas vestes, disse-lhe: Que necessidade temos nós de mais testemunhas? Isso está em Marcos. Aí o item 45. Jesus anuncia seu segundo advento, mas não diz absolutamente que voltará sobre a terra com um corpo. Desculpa, vou voltar aqui. Jesus anuncia seu segundo advento, mas não diz absolutamente que voltará sobre a terra com um corpo carnal.
que nem o Consolador será personificado nele. Então, Jesus está falando que não vem mais uma pessoa, e nem ele vai voltar sobre a terra. Então, o advento da vinda, do retorno de Jesus, podemos esquecer. Não tem nada disso. Ele se apresenta como devendo vir em espírito, na glória de seu Pai, julgar o mérito e o demérito e levar a cada um conforme suas obras, quando os tempos forem chegados. Então, é essa a colocação de Jesus, é essa a orientação dele para conosco. Essas palavras, a alguns daqueles que não experimentarão a morte, se não tiverem visto o Filho do Homem vir em seu reino, aparentemente mostra uma contradição, já que ele não veio durante a vida de alguns desses que estavam presentes. Jesus não podia, entretanto, enganar-se numa previsão dessa natureza. E, sobretudo, por uma coisa contemporânea, que lhe dizia respeito pessoalmente. Então, não daria para fazer isso. É preciso averiguar se essas palavras sempre foram fielmente reproduzidas. E tem isso também, o evangelho foi mexido, né? E ele era copiado também. Saber se aquele que copiou, né, fez corretamente. Então, a gente vê nos livros, nas publicações, até em coisa que a gente escreve, a gente nota essas... alguma coisa que não era conforme o original, né? Eu até peguei isso, eu estava tratando aqui de organizar tudo, então eu estava colocando a data que era janeiro, né? E eu copiei isso de uma outra e passei para cá. Só que a outra estava errada, estava escrito janeiro com dois R's, né? Então, agora, ao estar trabalhando esse estudo, eu fui dali para trás, eu voltei um pouquinho para tirar um R do janeiro, né? Então, é isso que ele quer dizer, que pode haver, né, uma reprodução mal feita, né? Então, é preciso averiguar se essas palavras sempre foram fielmente produzidas. Podemos duvidar, sabendo-se que ele nada escreveu, que os escritos recolhidos apareceram após a sua morte. E quando se vê o mesmo discurso, quase sempre reproduzido em termos diferentes, em cada evangelista, é uma prova evidente de que estas não são as expressões textuais de Jesus. Então, cada evangelista, né, quando ele cita a mesma passagem, a mesma parábola, então tem diferença, né, na forma de escrever, né, aquilo que ficou registrado. Então, é uma evidência disso. Por outro lado, provável que o sentido deve ter sido alterado ao passar por traduções sucessivas. Tem traduções também, né, que acabam interferindo. De outro lado, é certo que, se Jesus tivesse dito tudo o que tivesse podido dizer, ele teria se expressado sobre todas as coisas de maneira límpida e precisa, que não teria dado lugar a nenhum equívoco, como é feito nos princípios morais, enquanto que teve de encobrir seu pensamento sobre os assuntos que ele não julgou conveniente aprofundar. Então, se aquela humanidade, né, vamos dizer que ele viesse hoje e não naquele momento, né? O que não teria muita lógica, porque para a gente chegar onde a gente chegou, em muito veio dos ensinos que ele, em muito não, certamente vieram dos ensinos que ele nos deixou, né, que ele trouxe para nós há quase 2000 anos. Então, se ele viesse hoje, digamos que por algum motivo a gente chegou nessa compreensão aqui, sem a ajuda dele, ajuda que assim, insubstituível, né, para chegar onde a gente chegou, né? O mundo estaria muito atrasado ainda, né? Com a vinda dele ainda está atrasado, imagine sem a vinda dele. Então, digamos que ele viesse hoje, a compreensão nossa facilitaria a mensagem dele. Ele poderia falar de forma mais clara. Talvez nem usasse
parábolas, falaria de uma outra maneira. Então, é isso que ele está falando, né, nesse momento. Então, ele se aprofundaria mais. Mas naquela época, não. Era muito superficial. Os apóstolos, persuadidos de que a geração da qual faziam parte deveria ser testemunha do que ele anunciava, devem ter interpretado o pensamento de Jesus conforme essa ideia. Podem, por consequência, ter redigido do ponto de vista do presente e de maneira mais absoluta do que talvez ele teria feito. Seja como for, o fato prova que os acontecimentos não aconteceram como eles supuseram. Os evangelhos foram escritos depois da morte, do desencarne de Jesus. Então, se passou tempo depois, né, do que ele falou, do que ele viveu, do que eles conviveram. Então, certamente que tinha essas, essas diferenças, né? O item 46, um ponto básico que Jesus não pôde desenvolver, porque os homens do seu tempo não estavam suficientemente preparados para essa ordem de ideias e as suas consequências, mas que, entretanto, apresentou o princípio, como fizeram com todas as coisas, é a grande e importante lei da reencarnação. Infelizmente, ele não pôde dizer mais do que ele disse, que já daria muito pano para manga. A gente poderia ter hoje uma outra, se não fosse a interferência do homem nesse ponto, a gente teria essa, esse conhecimento sobre a reencarnação teria mudado em muito mundo. Já pensou a gente, por exemplo, vamos tomar como exemplo eu sabendo que eu vou retornar nesse mundo, será que eu não ia tratar melhor esse mundo? Não tem uma lógica atrás disso? Quando hoje a gente fala, vou deixar o mundo para os meus netos, para os meus bisnetos, para futuras gerações minhas. Na verdade, é para a gente. Nós podemos ser, desde agora, né, netos de nós mesmos. Oh, mas como é que pode? Não podemos ser filhos de nós mesmos, né? Isso não tem como. Mas só se for pensar em congelamento né, de material genético, né, reprodutivo, né? Então, mas eu não posso, encarnado, reencarnar como meu filho. Não tem jeito, né? Um processo normal. Já como meu neto, sim. Eu desencarno, tenho meu filho, desencarno, o filho dá continuidade, né? Casa, tudo, tem filhos, e eu posso ser o reencarnante, neto meu, como isso na história existe. Quando a gente lê sobre Públio Lentulus, ele tinha sonhos, né? É, isso há 2000 anos, né? Ele tinha sonhos com como que ele era. Ele sonhava com ele mesmo. Ele era o neto daquele espírito, ou daquele encarnado, na verdade. Não espírito, mas encarnado, né? Espírito não tem neto, não tem nada disso. É o encarnado que reproduz, né? É um espírito. Então, ele, que era Sura, né? O sobrenome dele, né? do avô. E era uma pessoa muito má, né? E isso, nesse livro, é muito interessante. É bem no começo, ele conta para o amigo dele, né, um outro senador, dos sonhos que ele tinha, sonhos recorrentes, né? Cegando, inclusive, as pessoas. Ele tinha prazer mórbido em cegar as pessoas. Tanto que, no fim da vida, ele é cegado, né, ou ele fica cego pelo filho que tinha sido sequestrado. Bom, mas eu não vou contar muito o filme, o livro, né? Mas é outro bom exemplo para abrir a nossa mente dessas possibilidades, né? Que, que, que a gente aprende aqui, né? Nas obras básicas, né? Então, Jesus não pôde desenvolver isso, mas se pudesse, o mundo seria outro. Hermínio Miranda,
escritor espírita, palestrante, trabalhador, né, espírita, ele, muitas vezes, ele falou sobre isso, né? O quanto o mundo perdeu por não ter a reencarnação, na, assim como conhecimento. É nessa lei que se pode encontrar a explicação racional das palavras acima, admitindo-as como textuais, já que elas não podem aplicar, ou não podem se aplicar à pessoa dos apóstolos, é evidente que se reportam ao reino futuro do Cristo, ou seja, no tempo em que sua doutrina, melhor compreendida, será, né, a lei universal. O mundo todo vai saber disso. Dizendo-lhe que alguns dos que estão presentes verão seu advento, isso não podia ser entendido senão no sentido de que renasceriam nessa época. Naquele momento, estava ouvindo aquilo, né, que ele fala, né, que alguns daqueles presentes verão o advento. Aí, mas como é que eu vou viver tanto tempo assim, né? Não. Quando chegar o momento que não dá para viver mais por causa do corpo físico, desencarna, passa um tempo, vem de novo. Aí sim, pronto, ele já está prestes ou apto a, a ter esse conhecimento. Mas os judeus figuraram que eles iriam ver tudo o que Jesus anunciava e tomaram suas alegorias ao pé da letra. Então, a compreensão ao pé da letra vira isso tudo que está aí, né? Esse desconhecimento, essa dificuldade em compreender algo tão lógico, né? De resto, algumas de suas predições, porque nós estamos falando justamente de predições, né, cumpriram-se em seu tempo, tais como a ruína de Jerusalém, quando Jesus falou, não vai sobrar pedra sobre pedra, né? As maldições que se seguiram, as dispersões dos judeus. Mas ele leva a sua visão mais longe. E, falando do presente, ele faz constantemente alusão ao futuro. Percebe? Como ele está nesse último parágrafo, assim, é mais um reforço de Kardec, da compreensão que a gente tem sobre o Evangelho, que ele tinha vistas no futuro, não é agora. Então, não há felicidade que possa durar para sempre, não há sofrimento que dure para sempre, não há situação que dure para sempre. É tudo provisório, é tudo com data marcada, ainda que a gente não saiba a data, né? Então, nós vamos estar sempre com isso em mente. O espírita, ele vai, se ele tiver uma compreensão do que ele está estudando, tudo, ele está vendo exatamente isso. É a vida futura. E vida futura é a vida do espírito, que é a vida imortal. Essa aqui é provisória. Vamos tirar o máximo proveito dela no conhecimento que a gente puder adquirir para que a gente possa preparar a estrada, o caminho lá para o futuro. Então, era isso que a gente tinha para hoje e para essa sessão de estudos. Eu agradeço muito a sua participação e rogo a Jesus que te abençoe e abençoe a toda a sua família, todo tipo de atividade que você faz, do bem, que você possa realmente ter todas as bênçãos de Jesus. Muito obrigado e até a próxima oportunidade que a gente seguramente vai ter de estudo. Até lá.